A verdade por trás do One for All foi mostrada. Midori vai conseguir será realmente aguentar e descobrir a verdade por trás de tudo desse grande poder? Bora ver isso agora. E aí, nerd, aqui é o Strife, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar de Boku Academia, Hero Academia, a gente vai falar que saiu esses últimos episódios que foi muito legal. Eu vou falar um pouco do primeiro episódio agora, só umas partes mais interessantes para vocês ficarem ligados no conteúdo que vem a seguir do segundo episódio, que foi chocante, literalmente chocante. Bem, o primeiro episódio, perdoem, ele termina como? Com o nosso querido Todoroki, ó, com o nosso querido Bakugou, com aquele louco por explosão, a gente pode falar assim, dizendo que vai matar o senpai dele. Esse foi um dos final, eu achei incrível. Ele queria ter levado o treino mais a sério, ele queria que o senpai dele tivesse levado o treino mais a sério, que isso dá pra ver que ele quer mudar, ele quer se evoluir, quer ficar mais forte. E o segundo ponto mais interessante depois da tentativa de homicídio do Bakugou é que o Dabi apareceu. É, de novo, aquele cara das chamas azuis. E eu vou dar spoiler dele mais lá pra frente, que muita gente não conhece muito bem quem é ele, de onde ele veio, quem são os pais dele. Então eu vou dar mais esse spoiler mais lá pra frente. Mas bem, no final do episódio ele aparece vendo o herói número um, nosso querido Endeavor. Ele vê e eles vão começar a lutar, mas aí acaba e eles lutam só nesse segundo episódio. Aí e vai mostrar o quê? Vai mostrar a inscrição de vocês aqui, o like. Valeu demais quem já deixou aí. E eu queria deixar uma estimativa aqui. Vocês sabem, entre 10 pessoas, duas não se inscrevem toda vez. Acredito nisso. Você pode ser uma dessas duas pessoas que ainda não se inscreveu. Então aproveita e se inscreve aí que vai me dar uma força e mais incentivo para trazer esse tipo de conteúdo. Pois bem, vamos falar do nosso querido, a gente pode falar traiçoeiro, traidor do Hanks. Eu não sei pronunciar muito bem o nome, como vocês provavelmente identificaram, puderam perceber, mas é aquele cara lá super maneiro, na minha opinião, com as penas nas costas. Então, ele é um traidor, exatamente. Mostra bem no início mesmo do episódio que ele quer se juntar com a União dos Vilões. E isso é um negócio bem sério, a gente pode falar. Ele tá deixando o lado dos mocinhos para ir pro lado da Liga dos Vilões. Então é meio complicado, mas a gente tem que saber o ponto do personagem, a história dele. O Hags, a gente pode falar que ele, quando ele era pequeno, quando muito novo, que isso é impressionante, ele salvou algumas pessoas de um acidente com as poucas penas, a pouca habilidade que ele tinha, exatamente. Aquele pobre garoto, tão novo, ele salvou pessoas sem mesmo fazer um curso de herói como os moleques agora estão fazendo. E o que acontece logo em seguida? Esse pessoal ficou interessado nele. Ele era um tipo da empresa de heróis que contratam heróis. Eles têm várias empresas que contratam heróis, várias escolas. E esse povo que ele salvou era uma, pro azar ou pra alegria dele, aí eu não sei. Mas só o que acontece aí? O negócio é o seguinte, eles compram Hags. É exatamente isso. A família dele não tinha muitas condições, a gente pode falar assim, talvez econômica ou alguma coisa do tipo, que não foi revelado ainda. Esse é um caso muito interessante. Mas o que acontece aí? A família dele, literalmente, ele mesmo, literalmente se vendeu e agora é um herói que fica sendo usado por aqueles caras. Eles prometeram que a família dele não ia passar nenhuma necessidade, ele não precisaria se preocupar com nada, em apenas obedecer. E foi por causa disso que ele decidiu trair a Sociedade dos Heróis. Mas não é uma traição de verdade, relaxa aí, ele só quer se infiltrar na Liga dos Vilões para conseguir informações. Vê se o cara não é, a gente pode falar assim, um bom infiltrado, um cara assim, tipo assim na dele, sussa, que consegue as coisas por causa da marra e da ginga dele. Eu gostei disso, esse destaque que eles deram para o personagem, eles conseguiram fazer o personagem se identificar com várias pessoas, eles conseguiram
mostrar que o personagem não traiu e não queria trair de verdade a Liga dos Heróis. Ele estava fazendo aquilo contra a vontade dele praticamente. Ele sabe que ele está sendo usado, apenas um fantoche, uma marionete. Mesmo assim ele aceita por causa da família dele. Ele até se sente culpado pelo Endeavor, porque aquilo era culpa dele. Mas como assim culpa dele? Foi um trato com o Deb, aquele maníaco muito maneiro, que eles iriam fazer o quê? Eles iriam testar a força do herói número um. Aí o Deb, ele quebra, de certa forma, assim, um acordo deles e manda aqueles monstros dele mais potente, o mais poderoso, tipo isso. Aí ele se sentiu culpado pelo Endeavor, o herói número um, ficar todo feridaço, cara. E o Dab, como eu falei, eu vou dar um spoiler. O Dab é spoiler. Pulem alguns minutinhos para não levar esse spoiler, mas o Dab é filho do Endeavor. É, exatamente. Ele quer uma vingança, a gente pode falar assim, contra o Endeavor. Por isso ele tá fazendo tudo isso. E muita gente não sabia ainda, mesmo com o mangá, mesmo com os diversos spoilers aí mostrando diversas coisas. Mas tem gente, eu não sabia, cara. Eu levei esse spoiler recentemente. Eu fiquei, não, por quê? Mas é isso daí. Ele é filho do Endevaro, ele quer se vingar. Todas essas cicatrizes que ele tem no corpo foi por causa do Endevaro, que forçou o poder dele ao máximo. E eu vou falar sobre isso num próximo episódio futuro, que vai dar um destaque muito, muito legal nele. Mas bora passar para a parte principal, onde o que acontece é que o sonho do Midoriya. Exatamente, aquele moleque que ainda não deu orgulho nenhum, ele tá se evoluindo, mas eu quero ele um pouco mais dark para poder mostrar quem manda no pedaço. Ele tem um sonho do passado, ele vê os antecessores do One for One e consegue ver o primeiro que teve o poder, que é o irmão do One for One. Aquele cara lá, o super vilão da última luta, da última não, a primeira luta grandiosa que fez do nosso querido All Might ficar de cama, aposentado. Então aquele vilão tinha um irmão e esse irmão dele conseguiu segurar, controlar ele por um certo tempo e depois passar o poder para a nova geração. Mas aí que tá, mano. Não mostra muita coisa em detalhe. A gente sabe que o quê? Que o irmão do One for One tava resistindo o máximo que podia ao irmão e mostrando o passado pro Midori para ver se ele estava pronto realmente para assumir aquele cargo. E ele até fala que o Midori já conseguiu 20% e ele tá num estágio lá que eu me esqueci no momento, mas é um estágio muito importante da evolução do Midori agora. Vai dar para ele uns upgrades legal, mas ele vai passar por testes muito difíceis. E a gente vê o final do episódio Midori se descontrolando enquanto dorme. Quando ele ia pegar na mão do cara, ele se descontrolou. Isso já é um pequeno spoiler do que vai acontecer, que ele vai ficar um pouco descontrolado com os poderes, ele não vai ter um controle muito forte. Mesmo com os treinos, ele vai passar um pouco de dificuldade. Mesmo assim, cara, é incrível esse episódio, o antecessor dele foi muito legal. Então eu espero que tu tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, escolhe uma dessas duas telas e vamos resmungar agora. Eu não sei muito bem o que vai acontecer. Hero Academia tem no mangá, mas eu tô tentando não ler o mangá. Mas se vocês quiserem, comentem. Eu posso ler o mangá aqui e falar o que eu acho, comparações, essas coisas. Escolhe uma dessas duas telas. Falou!